Queria começar a falar sobre a Declaração de Westminster, que o Paulo Figueiredo mencionou, porque eu estive presente em Londres, eu sou uma das signatárias da Declaração de Westminster, é uma declaração muito importante, nós ficamos imersos em reuniões sobre o complexo industrial da censura, como foi chamada esse movimento global contra a liberdade de expressão. Ficamos ali durante 3 dias debatendo, e aqui deixo a minha experiência lá, porque lá éramos pessoas de direita, de esquerda, de centro, que não poderíamos discordar mais sobre economia ou sobre algumas políticas sociais ou políticas econômicas, reformas governamentais, mas no ponto em relação, o ponto comum que nos levou, né, que nos reuniu ali durante 3 dias, pessoas que pensam ideologicamente de maneira tão diferente, foi que todos nós estávamos muito assustados com esse complexo industrial da censura. As pessoas proibidas de debater, as pessoas proibidas de conversar, perguntar, questionar, cientistas, médicos que foram silenciados durante a pandemia e depois da pandemia também, que tiveram seus canais do YouTube derrubados, por simplesmente questionar. A ciência sem questionar não é ciência, é mais um braço de qualquer ideologia. A ciência questiona todos os dias. E aqui eu quero deixar a Declaração de Westminster, ela é encontrada facilmente na internet, mas eu queria ler um pequeno trecho aqui, porque eu acho importante nós registrarmos do que nós estamos falando e que o mundo está atento a isso e que o Brasil precisa também entrar nessa guerra contra esse complexo industrial da censura. Então, ela começa assim, a Declaração de Westminster. Escrevemos na qualidade de jornalistas, artistas, escritores, ativistas, profissionais da tecnologia e acadêmicos para fazer um alerta a respeito do aumento da censura internacional, que ameaça corroer normas democráticas centenárias. Vindo da esquerda, da direita e do centro, estamos unidos pelo nosso compromisso com os direitos humanos universais e a liberdade de expressão, e estamos profundamente preocupados com as tentativas de rotular a expressão protegida como desinformação e outros termos mal definidos. Esse abuso de termos resultou na censura de pessoas comuns, jornalistas e dissidentes em países em todo o mundo. Tal interferência no direito à liberdade de expressão suprime discussões legítimas sobre questões de interesse público urgente e mina os princípios fundamentais da democracia representativa. Proteções à expressão não são apenas para pontos de vista com os quais concordamos. Devemos proteger vigorosamente a expressão para os pontos de vista a que mais fortemente nos opomos. Somente na praça pública essas visões podem ser ouvidas e devidamente desafiadas. Além disso, repetidamente, opiniões e ideias impopulares, ao fim de além disso, repetidamente, opiniões e ideias impopulares, ao fim, se tornaram sabedoria convencional. Ao rotular certas posições políticas ou científicas como desinformação, nossas sociedades correm o risco de ficar presas em paradigmas falsos que roubarão a humanidade de conhecimentos conquistados a duras penas e eliminarão a possibilidade de adquirir novos conhecimentos. A liberdade de expressão é a nossa melhor defesa contra a desinformação. E aqui eu repito essa frase: a liberdade de expressão é a nossa melhor defesa contra a desinformação. Nós não combatemos desinformação com menos liberdade, mas com mais liberdade. Seguindo, o ataque à expressão não diz respeito apenas a regras e regulamentos distorcidos. É uma crise da própria humanidade.
Toda a campanha de igualdade e justiça na história dependeu de um fórum aberto para expressar discordância. Em inúmeros exemplos, incluindo a abolição da escravidão e o movimento pelos direitos civis, o progresso social dependeu exatamente da liberdade de expressão. Não queremos que nossos filhos cresçam em um mundo onde vivam com medo de expressar suas opiniões. Queremos que eles cresçam em um mundo onde suas ideias possam ser expressas, exploradas e debatidas abertamente. Um mundo que os fundadores de nossas democracias imaginaram quando consagraram a liberdade de expressão em nossas leis e constituições. Finalizando, a declaração é bem extensa e completa, eu peguei apenas alguns trechos para os senhores. A censura, em nome de preservar a democracia, inverte o que deveria ser um sistema de representação de baixo para cima para um sistema de controle ideológico de cima para baixo. Essa censura é, em última análise, contraproducente. Semeia desconfiança, incentiva a radicalização e deslegitima o processo democrático. No curso da história humana, ataques à liberdade de expressão foram um precursor de ataques a todas as outras liberdades. Regimes que corroeram a liberdade de expressão sempre, inevitavelmente, também enfraqueceram e prejudicaram outras estruturas democráticas centrais. Da mesma forma, as elites que hoje defendem a censura também estão minando a própria democracia. O que mudou, no entanto, é a escala ampla e as ferramentas tecnológicas através das quais a censura pode ser posta em prática. E ali, naqueles 3 dias imersos em Londres, com todas essas pessoas, vocês podem, acessando a declaração de Westminster, ver a lista de signatários. É uma lista bem diversa, já que a palavra diversidade está na moda, é uma lista bem diversa. O Supremo Tribunal Federal é citado, até porque naqueles 3 dias em que estávamos ali, no meio de uma das sessões, eu recebi um recado do meu advogado que eu havia sido citada em mais um processo sobre as minhas palavras, as minhas opiniões. Lembrando que nós somos censurados, jornalistas, nós somos censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Nós não podemos falar que Luiz Inácio Lula da Silva é amigo de ditadores. Isso é notoriamente sabido, todos sabem, o mundo sabe. A pauta eleições na Venezuela, que está tão em alta agora, estamos tão preocupados com os nossos irmãos venezuelanos e a fraude que ocorreu naquele país, no pleito presidencial. Nicolás Maduro foi recebido com chefe de honras de Estado no Brasil. Então, Lula é amigo de ditadores. Sim, é amigo de ditadores. E nós fomos censurados, proibidos de dizer isso. E a passagem que cita o Supremo Tribunal Federal na própria declaração de Westminster é categórica e menciona a dinâmica de outros países e diz o seguinte: o legislativo da Alemanha, citando quem faz parte desse complexo industrial da censura global, o legislativo da Alemanha e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão criminalizando o discurso político. Depois cita outros países. E eu acho que essa sessão, senador Girão, não poderia ter sido mais providencial, né? Parece que Deus mexeu os pauzinhos para que ela acontecesse depois do que nós estamos vendo, diante de um complexo industrial da censura que é muito, mas muito maior do que nós imaginamos. Nós sabíamos que muita coisa estava acontecendo em relação à censura no Brasil, o uso do poder judiciário como máquina política e como polícia política contra dissidentes do regime,
como o Paulo muito bem colocou, não é apenas desse governo, mas do regime. E eu acho que depois dessa semana, mais duas frases entrarão para aquele rol de frases que o brasileiro nunca vai esquecer, o perdeu Mané, o derrotamos o bolsonarismo, pois essa semana mais duas frases entram para essa lista. Use a criatividade. Vou dar um jeito. Dois assessores do ministro Alexandre de Moraes conversando sobre achar um jeito de censurar a revista Oeste. Um diz, mas ali só há reportagens jornalísticas. E o outro responde, use a criatividade. Eu vou dar um jeito de censurar. Então, senhores e senhoras, é muito difícil lutar contra o complexo industrial da censura quando há omissão por quem deveria, de fato, estar lutando contra isso. E no Brasil, infelizmente, eu que moro nos Estados Unidos há mais de 15 anos, o Paulo também trouxe as ferramentas que o próprio Congresso americano usa. A questão é que lá nos Estados Unidos nós não temos o tal foro por prerrogativa de função, que, de certa forma, coloca muitos parlamentares que não têm a coragem de senadores como o senador Girão, como deputados como o Marcel Van Hatten, por exemplo, e tantos outros aí, não vou citar tantos nomes para não esquecer todos aqueles bravos, corajosos, que não têm medo dessa arma apontada na cabeça dos parlamentares chamada foro por prerrogativa de função. Vai lutar contra o complexo industrial da censura, vai lutar contra um judiciário aparelhado, político, ativista, militante, eu vou colocar o tal foro por prerrogativa de função na sua cabeça e vou abrir um inquérito de ofício, sem provocação. Mas eu queria ir além, porque aqui eu quero levantar um ponto, eu acho que os pontos políticos sobre vacina, sobre tratamento, sobre posições políticas, urnas eletrônicas, tudo isso que nós deveríamos ter a liberdade e nós temos o direito constitucional de debater. Eu quero aproveitar essa sessão e esse convite e trazer um ponto muito especial, muito caro para mim e para todas nós mulheres. Saímos de uma Olimpíada agora, que é o ponto sobre o debate, e faço muitas aspas, sobre o debate sobre cromossomos XY e XX. A biologia humana entrou na lista do que é proibido, do que é crime hediondo ser discutido na internet. As mulheres não estão sendo protegidas, o esporte feminino não está sendo protegido. E quem ousa proteger as mulheres, proteger, inclusive, a integridade física das mulheres, é taxado. Ou é taxado de homofóbico, transfóbico, aquela lista horrorosa que nós conhecemos, ou os posts caem, não são entregues, são bloqueados, tweets são bloqueados, não são entregues. O debate não é feito. E que debate? Onde existe debate sobre ciência? XX e XY nesse campo da biologia humana, homens e mulheres. Aqui faço a importante ressalva das escolhas das pessoas individuais com a sua vida social, o seu pilar social, a sua identidade social, de como cada um quer viver a vida. Isso é problema de cada indivíduo e tem que ser respeitado. A sociedade tem que respeitar isso. No entanto, no esporte, há um pilar apenas, que é o pilar da biologia humana. E nós estamos diante do complexo industrial da censura na proteção das mulheres. Nós estamos vendo mulheres sendo espancadas ao vivo, em ringues por todo mundo.
sob o aplauso de milhões. Homens, XY, vencendo lutas contra mulheres, campeonatos de natação, de atletismo, e não podemos sequer abrir a boca para defender as mulheres. Enlouqueceram. Nós não estamos falando de inclusão, nós estamos falando de exclusão de mulheres, exclusão de mulheres. E aí, dentro desse debate, né, agora, principalmente sobre a Olimpíada, houve muita desinformação por parte de quem odeia as mulheres, por parte dos reais misóginos que querem excluir as mulheres de seu sagrado espaço no esporte feminino mundial, olímpico. Até o próprio Comitê Olímpico se ajoelhou a essa agenda dessa turba que odeia as mulheres. Então, é muito preocupante de ver que, depois de tantos anos, as mulheres lutando para ter o seu lugar no esporte, pela primeira vez nas Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas foram 50% mulheres e 50% homens. Depois de mais de 100 anos, a primeira Olimpíada da era moderna foi em 1896. E só em Tóquio, em 2021, as mulheres conseguiram 50% equiparar o número com os homens. E agora nós estamos proibidas, porque senão a plataforma derruba. Enquanto as ameaças são liberadas, não há censura para as ameaças, não há censura para a perseguição. Então eu não quero que sejam perseguidos, não, e censurados. Quero que falem, porque eu vou usar a justiça. Calúnia, injúria, difamação, eu uso a justiça. Artigo 138, 139, 140. Não quero censura de ninguém, mas não quero a nossa censura em defender as mulheres no esporte feminino. Que as pessoas vivam, repito, a sua vida e a sua identidade social como bem queiram e que elas sejam respeitadas. Mas o pilar olímpico, esportivo, é um só, é a biologia humana. E essa espiral de silêncio que esse complexo industrial da censura está colocando as mulheres é nefasto. É nefasto. Nós não vamos nos calar. Não vamos. Foram muitos anos até as mulheres chegarem aqui. E nós seguiremos falando e defendendo o direito sagrado das mulheres de competirem com isonomia esportiva, como está na Carta do Barão de Coubertin. Essa espiral de silêncio e essa quantidade de ameaça à proibição do debate, principalmente agora nas Olimpíadas, foi assustador, mas nós entendemos que, para quebrar essa espiral de silêncio, nós precisamos dar o exemplo. E eu espero que os senhores deem o exemplo no Congresso para que essa espiral de silêncio não se levante mais uma vez contra as mulheres, contra as minorias, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa. Chegamos num ponto inaceitável de sermos condenadas em dizer que XX é diferente de XY. Enlouqueceram. Então, o ápice dessa saturação para muitos, eu estou nessa luta há muitos anos pelas mulheres e pelo direito das mulheres de defenderem, de não serem censuradas nas plataformas, de defenderem o seu sagrado espaço no esporte há muitos anos. Mas o ápice dessa censura e dessa loucura, insanidade, de vermos uma mulher tendo o nariz quebrado por um atleta XY, com anomalias DSD, 5ARD, mas XY, cromossomos XY, teste do cariótipo XY, ou seja, com todas as benesses de uma estrutura masculina. O ápice foi esse. Uma mulher que teve o nariz quebrado em 46 segundos e o mundo foi proibido
proibido de se levantar em defesa daquela mulher, da italiana e de tantas outras. Lutem, quebrem essa espiral de silêncio. Basta!